Bom, então continuando nossa aula, né? A gente agora conversar mais sobre a biologia, né? Dos transtornos do humor, entre eles o bipolar. Como eu disse no slide anterior, né? Na parte anterior, a gente pode considerar quimicamente humor. Desculpe, acabei de comer um pãozinho com ramos agora. O humor como sendo a propriedade psíquica diretamente derivada desses três sistemas monominérgicos de controle, né, das funções cerebrais como um todo. Então, se vocês me disserem onde o humor está, eu digo, está ali no tronco cerebral, né, dentro desses núcleos, que é o VTA, que leva dopamina principalmente para o sistema límbico e para o córtex pré-frontal, noradrenalina, dentro do locus ceruleus, que, assim como a serotonina dos núcleos da RAF, distribuem conexões modulatórias por todo o córtex. Essa leitura da pirâmide, né, ela de certa forma é uma leitura, diria assim, que eu fiz na primeira parte da aula, um tanto quanto conceitual ou acadêmica, que necessariamente não precisa ter um correlato hierárquico diretamente ligado dentro da biologia. Apesar de que dentro da vida psíquica existe essa hierarquia, humor, afeto e sentimentos, e lá em cima a razão, a gente pode ver que tudo isso toda essa pirâmide é nada mais do que o diálogo entre o seu sistema límbico e suas estruturas neocorticais. Né? As estruturas neocorticais diretamente relacionadas às nossas cognições, de um ponto de vista primário. Sistema límbico com as nossas experiências e produções emocionais. Nucleadas, de forma de valência, em rara septal nucleocumbens, as produções e experiências positivas, e amígdalas, produções e experiências de valência negativa. Então, a gente pode dizer como esses três sistemas, a gente já viu extensamente em outras aulas, tirando o sistema dopaminérgico, que é basicamente específico para o sistema límbico e córtex pré-frontal, os sistemas dopaminérgicos e serotonérgicos estão inervando virtualmente todas as estruturas do cérebro. Essa é a nossa trindade, que eu prometi que ia apresentar ela em mais aulas, mas acabou que não rolou, né? Mas nessa aula e na próxima ela vai aparecer. Ela mostra exatamente isso. Observem que apesar da gente poder, e eu pessoalmente também ter algumas discussões a respeito dos domínios específicos, seriam assim, os fenômenos, a fenomenologia mental mais relacionada com cada tipo de sistema de neurotransmissão, né? Apesar de eu discutir um pouquinho essas coisas aqui, né? Principalmente, né, em relação à serotonina e tudo, isso também é objeto de discussão. Mas a gente pode dizer que, de uma forma de consenso unânime, que o humor e a sua relação com o que a gente chama de função cognitiva de uma forma geral, né, que deriva dela, ou seja, a razão que emerge como a chama do nosso pirâmide emocional, né, é uma confluência, uma resultante da ação sinérgica desses três sistemas. Obviamente, o que vai determinar se você tem, por exemplo, uma depressão mais relacionada com melancolia, ou de repente uma depressão mais relacionada com astenia e hipobulia, né, pode ser a predominância desses sistemas que a gente conversa, serotonérgico e dopaminérgico. Tanto que todos os tratamentos antidepressivos de depressões unipolares clássicas estão relacionados com esses dois tipos, com esses dois grandes sistemas de neurotransmissão, né, serotonina e dopamina. Que esses três sistemas, mais uma vez falando, né, eles estão inervando
principalmente estruturas do sistema límbico e do córtex frontal, que estão aí desenhadas, né, e de encéfalo também, hipotálamo, etc. E tal, ou seja, o nosso cérebro primitivo, o nosso id, né, e o nosso cérebro moderno, o nosso superego, né, as duas fatias de pão do qual você, ego, é o recheio de requeijão ou algo assim, né? Essas duas fatias de pão são predominantemente moduladas por esses três, são modulados por esses três sistemas. O dopaminérgico atua neles, o noradrenérgico e o serotonérgico também, né? Existe uma série de sintomas ou fenômenos que podem estar relacionados, assim, nesse slide um tanto quanto didático, com essas estruturas, né, que a gente está vendo aí. Né? Enfim, né, esses sistemas são sinérgicos e dentro da depressão aqui eu tenho um modelo de um resumo, né, de estudos funcionais de regiões cerebrais, mostrando, né, para a depressão, para o transtorno depressivo maior, que é Major Depressive Disorder, está aqui do inglês, né, que a maioria dessas estruturas diencefálicas, límbicas, inclusive o pré-frontal, dentro da depressão, eles estão em hipoatividade, de uma forma geral. Por existe uma estrutura aqui que é considerada superativa, que é o giro do cíngulo anterior, que é uma região límbica e, ao mesmo tempo, neocortical. A gente já falou dele em outros momentos, quando a gente estudou atenção seletiva, que ela é uma região que está relacionada com a atenção seletiva, com a resolução de conflitos, né, do ponto de vista comportamental. E dentro da neurose, diria assim, de nós, seres humanos, eu poderia dizer que talvez o giro do cíngulo seja o núcleo dessas neuroses. Ele representa grande parte do nosso córtex pré-frontal ventromedial, né? Está diretamente relacionado a ele. E ela está hiperativa, geralmente, em transtornos depressivos. E ele está diretamente relacionado com ansiedade. E está relacionado com um transtorno compulsivo, por exemplo, que é classificado como a presença de pensamentos intrusivos, né, e recorrentes que acabam dominando a sua cognição e dando vazão às compulsões no toque, por exemplo. Se nós observarmos qualquer pessoa em quadro de ansiedade, e muitas vezes com depressão, a gente vai observar que existem certos tipos de pensamentos, certos tipos de representações cognitivas que ruminam e predominam e de forma intrusiva e também repetitiva. Uma pessoa que está ansiosa porque vai receber um aviso de execução fiscal da Receita Federal, vai ficar com aquilo ruminando na mente dela o tempo todo. Né? Permeado por preocupações, dúvidas e medos, ou seja, a conectividade da com a amígdala é muito intensa, do ponto de vista fenomenológico, ou seja, das funções. Né? Uma grande correspondência funcional entre as duas estruturas. A gente vai estudar isso na aula de ansiedade, que é a próxima e última aula teórica, que eu vou gravar online. Né? Mas nesse modelo, por exemplo, ele mostra que a depressão unipolar, tá? Ela se dá por um esvaziamento de uma hipoatividade de todas essas estruturas, que vai gerar os componentes astênicos e melancólicos do quadro depressivo. Obviamente, isso aqui é um modelo genérico do que seria a interseção, ou seja, o padrão, né, das síndromes do quadro da depressão maior. Porém, a gente observa uma grande heterogeneidade dentro dos casos. Um grande amigo sempre falava, né? O DSM perfeito vai ter 7 a 8 bilhões de chaves diagnósticas, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Eu concordo plenamente com ele. Né? O DSM, o CID são aproximações, são padrões
não vou discutir. Partindo do pressuposto da sua validade, eles apenas escrevem padrões, aquelas ilhas. O espectro é muito grande, né? E a gente acaba tendo que dar um passo atrás, muitas vezes sem nada atrás para sustentar seu pé, para você poder fazer um diagnóstico, ou para você poder conduzir um caso de forma adequada dentro da saúde mental. Mas esse seria o padrão, basicamente. E a mania a gente pode considerar como um corolário invertido, uma hiperativação, principalmente da região do núcleo accumbens e área septal, com talvez uma hipoatividade de estruturas corticais que determina o controle inibitório sobre o sistema límbico, né? Que é muito feito também através do giro símbolo anterior, que faz parte do próprio sistema límbico. Essa base dos três sistemas, basicamente, esses três sistemas monoaminérgicos, né, eles basicamente eles têm um papel, né, modulador sobre o que a gente chama de neurônio pós-sináptico, que é quem? Que é o neurônio computacional do cérebro. Aquele neurônio vai, né, produzir você. Como eu sempre falei desde o início, esses sistemas são sistemas modulatórios. Eles vão interferir de uma forma estereotípica e massiva em imensas populações de neurônios, diminuindo ou aumentando, ou melhor, diminuindo ou aumentando o limiar de atividade deles, por exemplo. Isso pode ser condicionado a determinados tipos de estados funcionais do cérebro também. Pode ser uma coisa também genérica, todo o tempo. Mas, enfim, em algum momento, eles vão modular de forma massiva e coletiva a função, né, dessa rede neural de complexidade astronômica, cuja computação resulta em todos os nossos processos mentais. Então, o humor nada mais lógico do que ser o resultante final dessa modulação, que em aspectos tanto da vida límbica quanto da vida cognitiva, naquela pirâmide que a gente viu, né, vão representar os estados, por exemplo, mania e os estados de depressão. Esses três sistemas são sinérgicos, mas a gente sabe que eles não funcionam da mesma maneira, mas eles são sinérgicos e se intermodulam entre si, como vocês estão vendo por essas conexões aqui. Um grande modulador, por exemplo, é esse receptor alfa-1 adrenérgico que estimula o sistema serotonérgico. Através desse receptor alfa-1, por exemplo, a gente sabe que em pequenas quantidades o estímulo noradrenérgico ele vai ter uma ação agonista do efeito ansiolítico e antidepressivo, por exemplo, do sistema serotonérgico. A gente vai ver isso na aula que vem. Mas essa é ilógico, uma vez que você fala que se o sistema noradrenérgico ele aumenta sua excitabilidade, ele está diretamente relacionado à resposta ao estresse, à fuga ou luta, como é que ele pode ser um fenômeno, agonisticamente ele pode reforçar, né, a ansiólise, ou seja, o efeito ansiolítico que de repente o sistema serotonérgico pode, o antidepressivo que o sistema serotonérgico pode ter. Em pequenas doses, provavelmente, porque ele ativa primordialmente receptores alfa-1 adrenérgicos, que vão ter esse papel na fisiologia, estimulando por colaterais a função serotonérgica. Enquanto a gente vê que existem também os receptores alfa-2, né, que são autorreceptores que modulam negativamente a função serotonérgica, a função dopaminérgica e a função noradrenérgica, por exemplo. Os sistemas noradrenérgico e serotonérgico estão muito mais interativos, são muito mais interrelacionados, até onde se sabe, do que o sistema dopaminérgico, que é uma vida, de certa forma, menos dependente dos outros dois, né? E esse sistema dopaminérgico é um sistema modulatório, principalmente dos processos límbicos e córtex pré-frontal, né? A gente já viu, claro, de forma extensiva o papel do sistema dopaminérgico tanto na via de recompensa quanto na via cognitiva, né? Mas a gente sabe que, principalmente nas depressões astênicas, né, a ação dopaminérgica, o estímulo da ação dopaminérgica é muito mais eficaz do que nas depressões melancólicas /ansiosas. Tanto que, por exemplo, se eu tenho uma depressão melancólica /ansiosa
e eu uso uma medicação que tem um efeito na dopamina, eu posso piorar alguns sintomas e piorar o quadro, de uma forma geral, mostrando que grande parte essa divisão clara, né, entre um sistema entre um quadro depressivo, apesar dos dois serem depressivos, que tem uma relação maior com a ansiedade, e outro que tem uma relação maior com a redução do ânima, que eu acho que é a próxima figura, exatamente essa aqui, que é uma figura do Stahl. E mostra exatamente, né, um modelo, né, para você compreender a fenomenologia da depressão, mas eu acho que, na verdade, esse modelo serve tanto para a fenomenologia da depressão primária quanto para as depressões secundárias, que não estão diretamente relacionadas com rebaixamento do humor, que eu falei para vocês. Né? Se eu exponho uma pessoa cronicamente à ansiedade, isso vai produzir secundariamente um estado depressivo nela, isso é claro. Né? E até que ponto o que eu chamo de melancolia, angústia, eu posso separar cognitivamente da ansiedade, eu não sei. E a gente sabe que a ansiedade é um afeto de valência negativa, por isso ela está mais relacionada talvez com humor reduzido do que com humor expandido. Ou seja, a ansiedade é ruim. Eu nunca vi ninguém ser feliz ansioso. Então a gente nem usa aquela expectativa da coisa boa, né? Ah, eu vou ganhar um presente, eu estou aqui ansioso por causa do presente que vai chegar. Né? Apesar dessa expectativa, a expectativa em si não é uma sensação boa. Né? Ninguém gosta dessa sensação. Então, a ansiedade é um processo que está casado com a depressão. E o que a gente chama de depressão, grande parte das vezes, vai ser consequência de um transtorno de ansiedade. E, por sua vez, a ansiedade é consequência do quê? Da resposta ao estresse, ou da expectativa do estressor, né? Então, ou seja, você tem uma linha reta que liga o estresse à fenomenologia depressiva. E o tratamento para essa linha todo é muito bem feito com medicações serotonérgicas, né? Que a gente vê nesse modelo de Stahl, que é muito legal, mostrando como que, né, humor, seja angústia, medo, ansiedade, hostilidade, irritabilidade, solidão, todos esses sentimentos, seja, toda a parte melancólica, toda a parte neurótica da depressão, ela pode estar relacionada com o desbalanço serotonérgico que aumenta a nossa responsividade ao afeto negativo, ou aumenta a predominância dos afetos negativos. Enquanto que a gente vê, olha desse outro lado aqui do azul, né, aonde quem domina é a dopamina. A noradrenalina está sinérgica nos dois lados, vocês estão vendo aqui, né? Mas vamos pegar aqui a dopamina. A dopamina, o estímulo dopaminérgico, principalmente ativa as regiões do núcleo accumbens, né? Ou seja, estruturas apetitivas do sistema de recompensa. Então, uma diminuição da atividade dessas estruturas pode levar a uma outra modalidade de sintomas. No fim das contas, todos vão se misturar, ou seja, mas começa com o quê? Com desânimo e com anedonia. Lembra que eu falei na aula de prazer? Que a anedonia pode ser o primeiro sintoma, ou eu falei em outra aula, em outro lugar, não sei. Pode ser o primeiro sintoma ou a gênese de uma depressão, a mera anedonia, ou seja, a sua mera incapacidade de experimentar o prazer. Que, aliás, gente, é um efeito colateral da maioria das medicações serotonérgicas. Os antidepressivos serotonérgicos geralmente causam anedonia sexual, diminuição da libido. E os dopaminérgicos aumentam a libido. E sendo que a medicação dopaminérgica piora processos ansiosos. E não é a melhor indicada para depressões desse espectro. Enquanto que, quando a gente fala de um processo primordialmente anedônico, né, a medicação dopaminérgica, que é o bupropiona, ela vai ter uma ação muito melhor. E a gente vai observando isso na prática e como isso é realmente responsivo. Então, nesse modelo, né, esse universo das depressões astênicas, com esse rebaixamento do ânima, estão diretamente relacionados com o quê? Com a redução do afeto positivo.
Então, eu vou ser bem claro aqui. Se vocês perguntarem para mim, Dimitri, o que isso tem relação com a fenomenologia da depressão? Eu vou dizer o seguinte. Na minha opinião, o que a gente chama de depressão unipolar é isso aqui. E o que a gente chama de depressão bipolar é isso aqui. Pelo que eu observo nos meus pacientes, os pacientes bipolares, a depressão sempre começa com sintomas basicamente de um rebaixamento da função septal nuclear accumbens. Anedonia, redução do prazer, desânimo, uma lentificação. E óbvio que isso, no segundo dia, vai começar a levar a melancolia, vai começar a levar a tristeza, pensamentos negativos, mas começa com esse fenômeno de uma supressão dos afetos positivos. Enquanto que a depressão unipolar mais clássica, seja ela primária ou secundária ansiedade, exposição ao estresse, ela sempre começa com sintomas mais melancólicos, são cognitivos, cognições. A pessoa começa a ficar mais ansiosa, fica mais medrosa, né? Mas ansiosa, mas sem excitação que a ansiedade pode causar. Não, ela fica assim, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa horrível, eu sinto, será que eu tô com câncer? E começa o processo depressivo, predominando os medos, predominando a insegurança, tudo um fenômeno do colapso do ego secundário a um aumento dos afetos negativos. E que é muito bem tratado por inibidor serotonérgico. E sabe o que acontece quando eu dou um inibidor da recaptação de serotonina para um paciente bipolar, com essa depressão anérgica, anedônica? Ele vira para mania. Se eu der uma medicação com base na dopamina, a experiência mostra que a probabilidade dela virar para mania é muito menor. Por exemplo, a bupropiona, em um paciente bipolar, tem o menor risco de virada maníaca. Pelo menos eu observo isso na minha prática. Eu vejo vários colegas falando isso e eu já vi vários trabalhos nesse nível de hipótese, do que quando você dá um serotonérgico. E, enfim, então provavelmente a gente tem aí dois tipos, apesar de estarem fenomenologicamente intricadas, mas dois tipos de experiência, ou seja, de mecanismos fisiopatológicos diferentes, que levam também de um ponto, se você fizer uma análise bem eu acho que esse pão me deu sono, bem cuidadosa, você vai perceber isso na fenomenologia primária do paciente. O predomínio pode não ter... mas ele não teve tudo bem, do nada. O cara começa a se sentir mais inseguro, começa a se sentir mais amedrontado. Não tem motivo, não tem estressor, não tem coronavírus. Entendeu? Não tem nada. Ele está na vida dele normal. Pelo menos a priori. Aí você tem que investigar e conhecer para ver se dentro dos centros do mundo, universo cognitivo, não existem estressores fantasmáticos ali, que pode estar gerando uma ansiedade primária e a partir daí, com a cronificação desse processo, produzir um colapso egóico secundário, levando a uma experiência depressiva, mas com essa mesma característica melancólica, ansiosa, angustiada, neurótica. Enquanto que uma diminuição do tônus septal vai diminuir os seus afetos, a sua responsividade ao prazer, ou seja, a sua capacidade de produzir afetos positivos, e levar o paciente, a uma experiência mais anedônica, mais do ânima, e não tanto do timós. Eu não sei se separação ânima-timose é legal ou não, mas eu gostei dela, pelo menos é didática. E como é que se trata isso? Então, a gente tendo a ideia de como isso funciona, geralmente a gente vai falar do que a gente trata da depressão maior, né? A gente tem pelo menos 4 classes de medicações que eu gostaria de mostrar para vocês. Todas elas, de alguma forma, vão aumentar o tono da serotonina, tá? Ou da dopamina. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são medicações mais ou menos seletivas, né? A gente chama o próprio livro do Stahl chama de quintessência do ISRS, o escitalopram, que não está nessa lista aqui, porque ele é praticamente específico para bloqueador da recaptação
do transportador de serotonina, da SERT. E a potência dele é altíssima e é extremamente seletiva. Então, o escitalopram, sem dúvidas, no meu receituário, é a medicação que eu primeiro vou usar em quadros depressivos, depressivos ansiosos, depressivos melancólicos, depressivos ansiosos e reativos ao estresse. E com uma resposta fenomenalmente boa, tá? Muito boa. Então, o pessoal lá da atenção básica, por exemplo, do matriciamento, já está de saco cheio. Aí pergunta, Dimitri, escitalopram? Eu falei, sim, escitalopram. É o que a gente primeiro vai tentar, tá? E para a ansiedade, ou seja, o grande núcleo de ação dele é dentro dessa geração de nóia ansiosa, giro do símbolo anterior e amígdala. Esse circuitinho aí, de alguma forma, esse escitalopram, a gente vai tentar ver na aula de ansiedade, dar uma rompida com isso aí. Então, eles são sempre a primeira escolha no quadro de depressão maior, tá? Pelo menos, assim, se você tiver uma dificuldade de... Até mesmo, às vezes, mesmo quando é difícil, né, fazer essa diferença, se ela é primordialmente astênica ou melancólica, depressão, mas se você conseguindo fazer essa distinção, não conseguindo bem, tente primeiro o inibidor seletivo. Questão do inibidor seletivo é simplesmente uma. Você tem que ter certeza que o paciente não é bipolar. E, de preferência, não é do espectro bipolar. E uma forma de você ter certeza disso é você fazendo uma boa coleta da história familiar desse paciente. Normalmente, o transtorno bipolar, ele é, por ele ser endogenotipicamente definido, ou seja, ele tem um genoma que o define, né? Ou seja, não é bipolar quem quer, é bipolar quem pode, a gente costuma brincar assim. Então vai ter família, vai ter alguém na família que seja bipolar. Em algum lugar. Aí como é que você identifica o bipolar? O aspecto do maníaco, né, protótipo, eu odeio essa palavra, mas para você se comunicar com as pessoas ela é muito boa, tem algum doido na família? Como assim doido? Não, doido mesmo, que já saiu correndo pelado pela rua, que já foi internado. Pesquisar doidos. Se existir doidos, meu pai é doido, meu irmão é doido, meu avô é doido, eu já falar, que droga, inibidor seletivo fora. Ou pelo menos eu posso dar o inibidor seletivo, mas observando com muito cuidado, porque pode ser, a gente vai ver no final, durante essa aula, que o inibidor seletivo produza o que a gente chama de virada maníaca, que é o transtorno bipolar tipo 3, que a gente já falou lá no início, que é exatamente essa reatividade. E não é, olha gente, no início da minha carreira eu comi muita mosca com isso, mas eu já aprendi a ver o paciente, olhar para ele e falar, esse aí não vai dar para dar inibidor seletivo, que vai dar M. E quando eu desafio a minha intuição, dá M. Tá? Mas como eu trabalho muito bem com meus pacientes desde o início, eu sempre falo, quando eu desconfio que pode dar uma M, né? É falar, olha, se você começar a perder o sono, se você começar a ficar agitado, se você sentir que está pior, pode acontecer, paradoxisticamente, você me fala na hora, aí eu substituo, eu paro, e geralmente eu vou entrar com um antipsicótico de potência serotonérgica, que a gente já viu lá, que são as classezinas, e funciona bem, para ansiedade, inclusive. Segunda classe é o inibidor da captação de serotonina e noradrenalina. O protótipo dela é a venlafaxina e a desvenlafaxina. Tricíclicos, todos os antidepressivos clássicos que a gente tem na farmacopeia, amitriptilina, imipramina, clomipramina, todos eles são inibidores tanto da recaptação de sero quanto de nora. Só que o que acontece é o seguinte, com potências diferentes. O bom perfil do antidepressivo serotonérgico, dual, que a gente chama, é o que tem uma fraca capacidade de inibição da recaptação de noradrenalina e uma alta capacidade de recaptação de serotonina. Provavelmente porque naqueles slides dos sistemas sinérgicos, esses inibidores duais, eles vão potencializar mais ainda o sistema serotonérgico, bloqueando, estimulando aqueles receptores alfa-1, né? Que estão lá dentro, que são das conexões entre os locos ceruleusos e os núcleos da RAF. E vamos ter uma resposta antidepressiva e ansiolítica melhor. Agora, existe um remédio, que é a duloxetina, que tem uma potência noradrenérgica muito alta, tá? Tanto que
Ele é muito usado, a gente já viu, lembrem da aula de dor, a gente falou dele na aula de dor, muito usado para tratamento de dor, né, crônica, funciona maravilhosamente bem, mas geralmente os pacientes muito ansiosos não toleram ele por causa da alta potência noradrenérgica. Aí você começa com uma alta potência noradrenérgica, ativar as vias da ansiedade. Ou seja, você pode, o paciente não tolerar. Que é o que a fluoxetina também faz. Porque o receptor 5-HT2C, que a fluoxetina é um agonista de alta potência, ele é um estimulante do sistema noradrenérgico também, nessas interconexões. Então isso explica porque, pelo menos no início do tratamento, enquanto o receptor não é modulado por downregulation, por infrarregulação, a fluoxetina ela produz uma piora substancial da ansiedade e da agitação psicomotora do paciente. Então essa é uma explicação que se dá para esse efeito. Então, geralmente a gente usa o inibidor dual. Quando eu falo depressão refratária, gente, lá, quando eu falei que depressão refratária é depressão, é erro diagnóstico, é a depressão que você já tentou tudo que é remédio e não conseguiu. Você não conseguiu uma resposta farmacêutica, terapêutica. Geralmente, quando o inibidor seletivo falha, a gente substitui por esse aqui. E depois associa esse aqui. Se isso falhar, os 3 algoritmos falhar, para mim é erro de diagnóstico. Aí não é depressão, não. Você pode até substituir. De repente você tem uma depressão primordialmente astênica, que vai responder, mas aí ela vai melhorar com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Com o inibidor seletivo não vai influenciar tanto. Mas se for bipolar, vai. Enfim, você tem esses 3 classes de medicação que você pode usar. Ou seletivo, ou a recaptação de serotoninora, tá? Um ou outro, porque 2 não tem sentido, porque os 2 vão ter mais ou menos o mesmo papel. E você pode produzir uma intoxicação serotonética no paciente. Associados com a bupropiona, que é o IRND, teoricamente você deveria tratar todas as depressões unipolares. Tá? Você estimulou os 3 sistemas de forma sinérgica, né? Um pouquinho noradrenérgico, o serotonérgico e o dopaminérgico. Os inibidores da recaptação de dopamina e noradrenalina, eles são um complemento do inibidor da serotonina e nora. Da mesma forma, a bupropiona inibe primordialmente a dopamina, a recaptação de dopamina, e em doses maiores, a de noradrenalina. 300 mg é uma dose maior. Então, se for um paciente ansioso, ele vai piorar com uma dose terapêutica de inibidor da recaptação de dopamina e noradrenalina, normalmente. Porque você já vai dar nora demais para ele, e isso vai ativar os sistemas simpático-miméticos dele. Então, não é uma regra, mas é comum um paciente ansioso não se dá bem com uma bupropiona e monoterapia, tá? Mas, geralmente, quando você associa ao inibidor seletivo, você reequilibra as coisas. Mas aí também já vai virando uma salada, né? Polimedicação, polifarmácia. Eu odeio polifarmácia. Né? Uma outra opção de tratamento, tá? Que eu não vejo pessoalmente vantagem nenhuma nas outras, a não ser pelos efeitos colaterais, que um deles é sonolência e aumento do apetite, que o NASA causa, né? O NASA é um antagonista de receptor alfa-2. É um receptor, alfa-2 é um receptor inibitório, vocês viram no slide anterior. Né? É um autorreceptor inibitório, modulatório, tanto para o sistema serotonérgico quanto noradrenérgico. Então ele bloqueia esse receptor. Então com isso aumenta a atividade da sinapse serotonérgica, aumenta a liberação de serotonina, né? Secundariamente. É muito bom. Tem um perfil de efeito colateral mais tolerável para idoso, e causa essa sonolência, porque ele também tem uma ação antihistamínica, a maioria deles, né? Aumenta o apetite, ou seja, tomar um NASA é igual a engordar, tá? Ou pelo menos comer mais, né? E a mirtazapina é o representante dessa classe. Então aqui vocês têm nessa lista os principais antidepressivos. O que a gente usa hoje na rotina, né?
Use seletivos, de uma forma mais ou menos indistinta eles, tá? Eu gosto do escitalopram porque é o que tem menos efeito colateral, por ele ser muito específico. Mas, por exemplo, a sertralina também é muito bom, e a paroxetina. A sertralina tem uma inibição dopaminérgica fraquinha. Então, por isso que muitas depressões respondem melhor à sertralina que ao escitalopram, por exemplo. Então, ele também inibe um pouco a recaptação da dopamina, a sertralina. A paroxetina tem efeito em outros receptores, como agonistas serotonérgicos e alguns outros que eu não me recordo bem, mas ele tem um perfil melhor para a depressão ansiosa, ou seja, para a depressão melancólica. Também é mais potente, porque atua em outros receptores. Porque a inibição da recaptação de serotonina, se você quer saber o efeito disso no cérebro, é o escitalopram, porque ele é muito seletivo, tá? Então, esses são, eu poderia dizer então que os principais serotonérgicos, inibidores seletivos que a gente usa, né, seriam esses 5 que estão aí. A fluoxetina se usa muito porque ela é muito acessível, ela é muito barata, é um excelente antidepressivo, tá? Dependendo da pessoa, pode ter um bom efeito ansiolítico também. Eu tenho pacientes meus ansiosos que ficam muito bem com a fluoxetina e gostam dela, muito bem, obrigado. Mas geralmente quando você for usar a fluoxetina como primeira escolha, geralmente você vai ter que associar um benzodiazepina nas primeiras semanas, talvez. Até os receptores 5-HT2C se adaptarem e você poder ter uma ação antidepressiva e também ansiolítica dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou seja, seletivos, mas nem tanto, né? Os inibidores da recaptação de sero e nora, o que a gente mais usa hoje é desvenlafaxina, porque é o que tem o melhor perfil de efeitos colateral, desvenlafaxina, que é a irmã mais jovem da venlafaxina, tá? Eles têm um grande efeito colateral deles, e também do escitalopram, e menor dos outros, é a diminuição da libido sexual. Talvez pelo mecanismo que a gente já falou ali, né? Mas aí vem a bupropiona, que a gente usa em depressões astênicas. Em baixas doses, ela pode reverter esses efeitos de redução de libido quando associadas aos inibidores seletivos ou os inibidores duais de nora e serotonina. Eu não gosto de associar muito o seletivo, a bupropiona, com uma desvenla ou uma venlafaxina ou um tricíclico, porque a soma dos dois efeitos noradrenérgicos já pode ser ansiogênica. Então, o que a gente faz? Eu geralmente associo o inibidor da dopamina, a bupropiona, com um inibidor seletivo. Escitalopram e bupropiona. É uma excelente fórmula para tratar depressão ansiosa com muitos sintomas de anorgasmia. Tá? Melhora, evidentemente, a redução da libido. Né? Mas eu só recomendo realmente se for um problema. E se tiver que ser um tratamento a longo prazo. Se você tiver usar um inibidor seletivo por 3 meses, 6 meses, aguenta aí a broxice. Se tiver que ser usado por mais tempo, talvez aí vale a pena associar o inibidor da recaptação de nora e dopamina, a bupropiona, para evitar você ficar fazendo salada de remédio nas pessoas. E tudo isso aqui deve ser temporário, tá? Sendo primário ou não, a terapia ela é um fator terapêutico determinante da melhora dos sintomas, tá? Principalmente se for uma depressão melancólica, sem muitas vezes você precisar de medicação a longo prazo. Então você começa a dar remédio e vá para a terapia, querido. Muito bem, e o transtorno bipolar? Isso é muito interessante. Uma das coisas que me move muito ao modelo do eixo da complexidade é o efeito terapêutico que os antipsicóticos têm sobre a mania. Principalmente se for a mania, nem tanto hipomania, mas a mania mesmo, tá? O fenômeno maníaco. Eles têm uma eficácia
superior para tirar da crise do que qualquer estabilizador do humor. Então, eu posso dizer que a primeira escolha para tratar, na minha opinião, um quadro maníaco é um antipsicótico. Óbvio que você não vai usar o DOL, a não ser que você não tenha outra coisa, porque está vendo aqui que é a melhor resposta. Mas por causa daqueles efeitos colaterais que a gente viu na aula passada de psicose, tanto dos efeitos motores, quanto do efeito de supressão pré-frontal, levando a pessoa a um quadro depressivo secundário, né, deve ser evitado. Realmente usar o DOL, exatamente por causa disso aqui, eu acho muito complicado. Eu não tenho uma boa experiência com... Quer dizer, eu tenho uma excelente experiência com ele para onde ele é bem aplicado. Realmente eu costumo dizer, para tirar do surto não tem remédio melhor, mas o remédio você vai usar 1 mês, 2 meses, e depois você vai ter que substituir por outro. Né? Então o Oldol não é a nossa primeira escolha. Agora, para um quadro maníaco, a risperidona e outras zonas que tem um efeito D2 equivalente ao 5-HT, né, eu acho muito bem indicadas. Funcionam muito bem. Risperidona funciona muito bem. Ela, se não me engano, é o único antipsicótico reconhecido como tratamento, junto com outros estabilizadores, como monoterapia para tratar transtorno bipolar. Ou seja, o cara é bipolar, você só dá 2 mg de risperidona para ele, o que é, do ponto de vista farmacológico, uma benção. Porque 2 mg de risperidona não tem 10% dos efeitos colaterais a curto e longo prazo dos outros tratamentos, como o Depakote, Sociadalite e o Caramba 4. Então, a risperidona, na minha clínica, é a minha primeira indicação para uma crise maníaca, eu entrar com a risperidona, numa dose efetiva, de 2 a 4, até 6 miligramas. Né? Tem uma resposta rápida, muito raro precipitar a depressão secundária, né? E também usar em baixa dose para manutenção. Né? O maior risco da risperidona mesmo é um problema, porque nada de graça, né? É a hiperprolactinemia. Mulheres geralmente param de menstruar e começam a secretar leite quando tomam risperidona, por causa da inibição da via túbero-infundibular, que inibe a dopamina que sai do hipotálamo para o hipófise, inibe que as células enterocromafins secretem prolactina. Então você começa a secretar prolactina, o que vai bagunçar a endocrinologia da moça. Não causa aumento de câncer de mama, porque era uma coisa que se pensava antigamente. Ou seja, dependendo do caso, você usa assim mesmo. Se não, você substitui por uma ina, como olanzapina e quetiapina, que são fantásticas, principalmente porque também tem um efeito antidepressivo, por causa daqueles mecanismos serotonérgicos que nós discutimos na aula de psicose, sobre os receptores 5-1A e 2A. Né? Eu gosto dela, inclusive para monoterapia, ou seja, tirar a paciente da crise também é bom, porque ela, uma dose de 15 mg ela tem um bom efeito D2, ou seja, é uma medicação muito boa. A olanzapina, ela seria perfeita, eu daria olanzapina para tudo, até para encravada, se ela não engordasse. E além de engordar, causar secundário primariamente, não sei, em muitos pacientes de desordens metabólicas. Mas é o custo-benefício. Já tive paciente obeso e com dislipidêmico, aonde a olanzapina era a melhor escolha. Aí você tem que acompanhar, controlar o colesterol, mandar para hidroginástica, né? E o paciente continua tendo qualidade de vida. A quetiapina, né, é muito famosa hoje, porque inclusive em dose de 25 mg ela é um bom indutor do sono. Tá? A quetiapina ela é considerada por nós o combo hoje na psiquiatria. Tá? Esse efeito 5-HT desses antipsicóticos não que eles vão ser a primeira escolha para uma depressão unipolar, mas eles podem inclusive tratar a depressão unipolar também. Mas a quetiapina, tá? ela em dose de 25 mg, ela tem um efeito ansiolítico, tá? E antidepressivo e indutor do sono. Em doses de 100 a 300 mg, porque olha que é maior, né? O D2 do 5-HT. Você vai ter primordialmente atividade 5-HT serotonérgica, tendo um bom efeito antidepressivo. Então hoje a quetiapina é a primeira escolha para tratamento de depressão bipolar, tá? E em doses maiores do que 300, ela começa a ter uma forte ação dopaminérgica D2. Então ela já trata surto.
e trata fase maníaca. Então, na mesma medicação, você pode tratar 3 coisas. Então, você tem um paciente que só usa quetiapina a vida inteira. 25 miligramas, melhorar o sono, ansiedade. Aí começou a deprimir, você aumenta para 300. Entrou em mania, você aumenta para 500. E você trata tudo. Realmente trata muito bem mesmo, uma medicação muito boa. Mas, como nada é de graça, também engorda, também causa dislipidemia, tá? Menos que a olanzapina, mas também causa. Então, as INAs, na minha opinião, se eu puder escolher uma medicação para tratar em monoterapia um paciente bipolar, eu vou usar uma INA, principalmente a quetiapina, tá? Porque com a variação da dose, eu consigo, teoricamente, todos os efeitos terapêuticos importantes que eu preciso para tratar um paciente bipolar. Mas classicamente, os estabilizadores do humor, eles são ainda as drogas mais indicadas, principalmente para manutenção. E eu tenho aqui, eu selecionei, quais são os estabilizadores, o que são estabilizadores do humor? Tirando o lítio, os estabilizadores do humor são anticonvulsivantes. São medicações desenvolvidas para tratar a epilepsia. Eles têm um efeito bloqueador de cálcio pré-sináptico, bloqueador de canal de sódio. A gente já conversou sobre isso, né? Na aula de dor, quando a gente falou da pregabalina, né? Então, os anticonvulsivantes, na verdade, eles servem para várias coisas, assim como o sistema imunológico, inclusive tratar a epilepsia, né? Então, não são todos que têm um efeito anti-estabilizador do humor comprovado. Topiramato, por exemplo, é um anticonvulsivante, que é irmão da carbamazepina, e tanto a carbamazepina quanto o topiramato não tem uma boa ação como estabilizador do humor, né? São secundários, são os bons estabilizadores do humor. O bom é o Depakote, ou Depaquene, nome comercial, que é o valproato de sódio. Em doses de até 2 gramas, eles têm um efeito antimaníaco excelente e um razoável efeito estabilizador do humor para antidepressivo. Então, teoricamente, todos os estabilizadores do humor eles não somente tratam a mania, mas também têm um efeito no tratamento da depressão, né? Um deles, que é a lamotrigina, tá? Que não tem um bom efeito antimaníaco, mas tem um excelente efeito antidepressivo, é muito usado hoje. E eu, por exemplo, uso muito a lamotrigina em paciente que tem uma depressão do espectro bipolar, mas ou seja, desse paciente que vai ter um quadro bipolar tipo 3-like, que ele também, além de ser um bloqueador de sódio e cálcio, de canais de sódio e de cálcio, ele também tem uma ação inibidor seletivo de inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. Não é seletivo, é dos dois, né? Então, hoje ele é considerado a primeira escolha para tratar a depressão bipolar, né? É a lamotrigina. Então, um bom esquema pode ser a associação de quetiapina com lamotrigina, por exemplo. Eu uso esse esquema em vários pacientes com bom resultado. Fala que tem uma eficácia equivalente à crise maníaca, eu estou falando nesse slide aqui, mas não tem não, tá? Ele não é tão bom quanto o Depakote. O Depakote e o Depaquene são insubstituíveis. Mas, como nada é de graça, Depaquene, Depakote, eles têm um monte de efeitos colaterais, causam edema de periféricos, pode causar queda de cabelo, e é importante essa queda de cabelo. Já vi paciente ficar careca, quase careca. E eu falo, não é possível. Porque tá na bula, mas você não acredita, né? Puxa, assim sai tufo de cabelo. Tudo isso porque, não sei. Isso é porque é maldade, porque nada pode ser de graça, nada pode ser perfeito. E pior de todos, que eu acho, que não só ele, como a carbamazepina também, a maioria dos anticonvulsivantes tem esse efeito, eles têm um efeito estressor hepático muito grande. Se você usar mais de 1 grama por dia de Depakote, por exemplo, é muito aconselhável você acompanhar o paciente no mínimo, não, 3 em 3 meses com um hepatograma, porque não é incomum você ter uma hepatite induzida por essas medicações. Então, ou seja, às vezes é preferível você dar uma risperidona, né, ou até uma olanzapina para o paciente, para a manutenção dele, do que dar um Depakote. E tem o velho lítio, amado, que eu amo de paixão. Ele é muito... Já tentaram de todo jeito. Aí vem um teoria da conspiração. A indústria farmacêutica já tentou de todo jeito de sacanear o lítio. Ele causa insuficiência renal a longo prazo.
falo para vocês, sal de cozinha também. Ah, ele causa hipotireoidismo, ser mulher também. 10% das mulheres têm hipotireoidismo, né? Não sei o que, não sei o que. Realmente são efeitos colaterais reais. Principalmente em doses altas, o lítio, ele pode produzir insuficiência renal. Não sei se ele produz insuficiência renal, nunca vi uma insuficiência renal comprovadamente induzida pelo lítio. Mas ele piora a função hepática pelo próprio fenômeno de ser um íon, né? Realmente está relacionado a hipotireoidismo, o uso dele a longo prazo. A intoxicação dele é uma coisa potencialmente grave. Mas sabendo usar, eu acho que é o melhor de todas as medicações para tratar transtorno bipolar tipo 1 é o carbonato de lítio. Se a pessoa estiver controladinha, ela toma só o lítio e não precisa tomar mais nada. Acontece que o mecanismo de ação não é muito bem conhecido, tá? Ele está diretamente relacionado com a via do inositol trifosfato dentro das segundos mensageiros, ou seja, ele atua diretamente nas cascatas segundos mensageiros lá no cérebro. E sabe-se que ele tem um efeito muito interessante. Ele aumenta a plasticidade cerebral. Isso já é observado in vitro, em vivo, principalmente no hipocampo. Então tem gente maluca aqui que acha que lítio devia ser até suplemento alimentar, entendeu? Dose baixa de lítio, só que isso é loucura, né? Não tem sentido isso, pelo menos por enquanto, empírico. Mas a gente sabe que o tratamento de lítio, ele tem um efeito neuroprotetor, um efeito estimulante da plasticidade. E o lítio, apesar de a gente não saber o mecanismo de ação direito dele, ele ainda é um mistério na psicofarmacologia, ele também tem um efeito antidepressivo adequado. Agora, eu não sei se eu falei isso para vocês da primeira aula, que a gente vai discutir um pouquinho também, não sei se agora, ou posso falar até agora, né, do papel dos antidepressivos, dessas medicações, para tratar a depressão em si, né? A gente tem esses modelos muito bem estabelecidos que foram falados aqui, serotonérgico, dopaminérgico, mas existem outros tratamentos que não tem nada a ver com eles, que também têm uma eficácia absurda. Por exemplo, a ketamina, que é um anestésico, que já foi proscrito da farmacologia humana, da anestesiologia humana e também de bicho. Nem gato mais a gente anestesia com ketamina, né? Mas que já existem estudos mostrando que ela é um bloqueador glutamatérgico muito potente, né, de canais glutamatérgicos, que tem um efeito antidepressivo muito grande e rápido. O lítio tem um efeito antidepressivo, né? E não sabe se ele não está diretamente relacionado a nenhuma dessas cascatas bioquímicas convencionais. Mas como o lítio aumenta a neuroplasticidade, existem teorias que falam que uma grande consequência da modulação desses sistemas serotonérgicos, sistema dopaminérgico, noradrenérgico, dentro das depressões, é um aumento da neuroplasticidade cerebral, o que tem uma lógica muito grande. Acho que a gente já falou disso na aula de estresse, né? Aumento da plasticidade, aumento dos graus de liberdade, e tem um efeito sim na computação neural, porque permite que você produza programas para sair da fossa de uma maneira muito mais dinâmica do que uma pessoa que tem uma plasticidade baixa. Então, se você está deprimido, se aumentar o seu potencial de neuroplasticidade, você vai criar cognições, criar esquemas mentais, programas mentais que vão fazer você rever essa baixa autoestima, vão fazer você vencer o medo, enfim, vão fazer você melhorar. Como se fosse um tônico da psicoterapia. Que, aliás, como a gente falei na aula de plasticidade para vocês, né? A psicoterapia, na verdade, se eu puder reduzir o trabalho, a psicologia, eu falaria que é a profissão que trabalha com a neurobiologia da plasticidade. Vocês são os profissionais da neuroplasticidade. Porque o que vocês fazem do ponto de vista biológico, quando vocês trabalham as questões dos pacientes, é vocês estimularem realmente, através da via da linguagem, da via da dinâmica mental mesmo, esquemas computacionais mais robustos que muitas vezes podem vencer as deficiências, se é que elas existem, moleculares desses sistemas básicos. Porque quando a gente fala que a serotonina é um grande erro de raciocínio científico, você atribui causa à depressão como uma diminuição da serotonina.
Não existe nenhuma prova de que isso aconteça. Apesar de existirem modelos, por exemplo, você suprimir serotonina na dieta de animais e eles terem um comportamento como da depressão, não há nenhuma evidência de que o que nós chamamos de depressão unipolar, a causa seja a redução do tono serotonérgico, uma alteração do tono dopaminérgico. A correlação que existe, ela pode ser uma correlação artefactual. Eu posso estar trabalhando com a serotonina aqui, que numa cadeia de eventos vai trabalhar no que está acontecendo ali. Então, do ponto de vista de raciocínio científico, o que eu posso dizer é que existe uma correlação entre o aumento do tono serotonérgico e dopaminérgico e o tratamento da depressão. O que não me diz nada a respeito da etiopatogenia da depressão. O que eu mostrei ali para vocês, que é uma alteração da atividade daquelas regiões nos quadros depressivos, porque aquilo tudo pode ser secundário a alguma coisa que a gente não está vendo. Então é possível, sim, que processos que interfiram diretamente na neuroplasticidade sejam o grande causador, principalmente das síndromes ansiosas e talvez de muitas síndromes depressivas. Porque o que a gente chama de ansiedade, que é estar colapsado dentro de uma ideia que te causa sofrimento, dentro do ponto de vista psicodinâmico, é a sua incapacidade de construir alternativas para aquela ideia que está te consumindo. Ou de explicá-la, ou, como a gente fala, resolvê-la. E para isso, querido, você precisa de plasticidade. E se você quer plasticidade, tome lítio. Porque a gente sabe que ele causa plasticidade. Brincando, ninguém vai tomar lítio para isso. Se bem que eu já conheci gente, médico, não era psiquiatra, médico, que tomava todo dia 300 mg de lítio como um tônico da plasticidade para evitar Alzheimer. E realmente existem algumas pesquisas mostrando que há um possível potencial terapêutico neuroprotetivo no lítio para evitar vários tipos de quadros demenciais. Talvez isso explique por que o lítio seja uma substância que mantenha, né, estabilize o humor. Bom, basicamente aqui é um quadro que a gente já falou da associação dos antidepressivos nos quadros bipolares, né? Porque realmente eles vão ter a possibilidade em bipolar tipo 1 de produzir virada maníaca, e em alguns pacientes do espectro de produzir o que a gente chama de transtorno bipolar tipo 3, por isso pesquisar a história desse paciente e também a experiência pregressa dele com antidepressivos é muito importante, né? Então, se a gente precisar de um antidepressivo, o que se recomenda é a bupropiona com cautela e associada a uma outra medicação. Quase 1 hora de aula. E terminamos. Então, bom, nessa aula a gente fizemos uma passada na biologia e na fenomenologia dos transtornos do humor, né? E eu digo para vocês que isso ainda falei um pouquinho no final, quando a gente está falando da possível etiopatogenia desses processos, isso ainda é extremamente misterioso do ponto de vista da medicina. Da mesma forma que o coronavírus ainda é misterioso. Começou sendo um vírus respiratório, hoje é um vírus de ação. Depois passou a ser um vírus hematológico, hoje é um vírus de ação multissistêmica. Então isso é medicina, isso é saúde, isso são as ciências biomédicas, né? É uma caça, tá? Seguir o rastro dos processos mórbidos até achar, se der, a sua causa fundamental, se ela existir, né? Então, a causa fundamental dos transtornos do humor não está esclarecida. Diria menos esclarecida, talvez, do que a causa fundamental da esquizotipia e do espectro esquizoide, se o modelo da complexidade estiver certo. Mas é possível que, apesar disso, a gente continue operando no mundo, usando essas medicações que são eficazes, e já aprendemos na prática, de fato, a lidar com elas, causando o mínimo de prejuízo possível aos nossos pacientes. Mas sempre, gente, sempre o ideal é que a psicoterapia seja o que nucleie, o que centralize, e, se possível, ser usado em monoterapia. Porque ela é que realmente produz na gente a nossa capacidade fundamental de se reconstruir de uma forma mais forte,
e mais adaptável ao mundo, né? Então tá aí, meus cientistas da plasticidade. Nossa penúltima aula termina e semana que vem eu coloco outra no ar, onde vamos falar de ansiedade. E aí a gente termina o curso, pelo menos em termos de aulas, ok? Um beijo para vocês.